Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7 em ponto, de volta com o primeiro jornal. Uma ótima quarta-feira para você que está com a gente neste dia 24 de dezembro, véspera de Natal. 7 em ponto, e já estamos recebendo aqui no estúdio, para a nossa entrevista de hoje, o Sargento Laudo, que além de vereador, está licenciado, é o atual secretário de Segurança do município de Botucatu, para falar um pouquinho sobre a segurança da cidade, falar também sobre a questão dos fogos. E para isso a gente dá um bom dia para o Sargento Laudo. Bom dia, Sargento. Bom dia, André, bom dia, ouvintes, bom dia, Ellen. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos fazer um bate-papo legal. Pois é. Para começar, Sargento, fazer um balanço aí desse primeiro ano como secretário de Segurança. É a primeira vez que o senhor assume a secretaria, né? No passado não foi secretário de Segurança. Não fui secretário de Segurança, mas eu gosto de deixar registrado que eu tive o convite, né, em 2017, do prefeito Pardini. 2020, o prefeito Pardini reeleito, ele convida novamente. Aquele momento eu achei que não era o melhor momento, né? Que eu ainda estava no legislativo, eu queria continuar ali no legislativo, e agora veio o convite do prefeito Fábio Leite, e aí eu acabei aceitando para compor o governo Fábio Leite. E como é que foi essa transição de sair do legislativo, né? Depois do seu primeiro mandato e assumir como secretário de Segurança? Quais foram os desafios? Como é que foi esse primeiro ano de secretaria? Bom, interessante, né? Porque como a gente vem da segurança pública, a gente conhece um pouquinho e não é especialista em nada, mas conhece um pouco de segurança pública. Já tinha um bom relacionamento com o efetivo da Guarda Municipal de Botucatu, na qual eu já aproveito para desejar um ótimo dia para eles também. Então aí na rua, né, combatendo o crime, fazendo presença nos bairros de Botucatu e fazendo a segurança pública. Então, dentro desse contexto, nós fizemos uma transição com o Dr. Marcelo Emílio, que é o ex-secretário, e ele me passou, né, as conquistas que a GCM teve, e dentro desse contexto nós montamos também um novo comando para a Guarda Municipal, porque os ex-comandantes e subcomandantes, eles não queriam continuar, porque isso demanda muita energia, né? Essa energia que eu falo esse distanciamento até da família, você acaba, o seu telefone não para, são diversas demandas, e por eles estarem há um tempo já frente ao comando da Guarda, respondendo pelo comando da Guarda, eles preferiram não continuar, tá? Então, nós fizemos uma nova composição. Hoje o comandante é o Pimentel, e é uma ligação lá da Guarda, gente. Pode colocar no silencioso. Não, tranquilo. Hoje o comandante é o Pimentel, subcomandante o Rezende, né? E a partir daí nós montamos juntamente com o prefeito tinha algumas demandas, né? Que ele gostaria que fosse desenvolvido, e a gente também montou um planejamento para o ano de 2025, e assim a gente, dentro das possibilidades orçamentárias, dentro daquilo que a gente podia mexer. Quando eu falo mexer para a população entender, né? Você pode dar uma nova dinâmica com o mesmo investimento que você tem, né? Criar novas frentes. Então nós criamos ali a patrulha do comércio, que tem dado um resultado excelente, que isso já era do programa do prefeito Fábio Leite. Nós criamos mais uma patrulha que responde e trabalha diretamente com a violência doméstica, que é a Maria da Penha. Nós aprimoramos, né, o trabalho da Romo, que é aquela viatura azul, aquela viatura maior, com 3 integrantes dentro, e assim a gente foi desenvolvendo o planejamento. E é interessante, Godinho, e ouvintes, que alguns itens, né, desse planejamento que a gente previa conseguir no segundo ano, graças ao trabalho e o empenho de todos, a gente acabou conseguindo trazer para esse primeiro ano. Então, nós estamos aqui já até
um pouco antecipado com o nosso cronograma. Temos assim muita coisa ainda para avançar, né? Mas a gente agora para 2026, eu acredito que continua na Secretaria de Segurança Pública. Nós já temos quando a gente sentou ali, nós fizemos um planejamento para 4 anos, né? Então por isso que eu falo que tem alguns itens do segundo ano que nós já conseguimos concretizar nesse primeiro ano. Então agora para 2026, e conforme você vai trabalhando, né? A hora que você senta ali, faz o planejamento, você tem uma ideia e depois no decorrer você vê que você pode aprimorar mais, você pode atender o interesse público cada vez melhor. Então é isso que nós temos feito. Então são diversas conquistas, depois se você quiser elencar algumas delas, nós vamos falar delas também. Eu fiquei curioso para saber o que vocês já conseguiram antecipar para 2026, né? Até porque é importante ressaltar que o secretário ele entra no momento, mas o bonde já vai andando, porque existe o comando, existe a corporação já desde 2004 ou 2005, agora me falhou aqui, acho que 2005, esse ano foram... O ano que vem a nossa GCM faz 20 anos. Então é 2006 que começou. Então foi já um trabalho consolidado, né? O secretário vem mais para reorganizar algumas situações pontuais. O que são essas situações pontuais? Quais são os avanços que o Sargento Laudo, como secretário, pensou para a Guarda Municipal e o que já conseguiu e o que fica para o ano que vem? Bom, o nosso planejamento para 4 anos, né? Nós colocamos ampliação da muralha virtual, através também, né, da Muralha Paulista. A Muralha Paulista é uma das conquistas, isso é interessante que os nossos ouvintes acompanhem, que é custo zero. Isso veio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas a gente não ficou aqui no município de Botucatu sentados esperando que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo olhasse para Botucatu e dissesse assim, ó, a partir de hoje vocês têm a muralha. Não. Nós saímos daqui, nós fomos para Araraquara, onde já existe a muralha virtual, a Muralha Paulista. Nós fomos lá conhecer, nós montamos um grupo de trabalho e a partir desse momento nós começamos a fazer contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que a gente tivesse essa conquista. E não é fácil. Por quê? Porque tem diversos municípios que também, né, gostariam de ter esse serviço dentro do município, e aí você entra numa fila. E a gente todos os dias, né, nós deixamos um inspetor responsável por isso para tocar diretamente, que ele o inspetor Prado, já faço agradecimento pro Pradão aqui também, porque é ele o responsável pela muralha virtual hoje ali no COI. Então, Prado, como é que tá? Você mandou e-mail, qual que foi a resposta? E Prado, e aí, atualizou, não atualizou? Então, hoje nós temos a Muralha Paulista, tá? Graças o que a... é essa Muralha Paulista? A Muralha Paulista, ela ficou mais reconhecida, mais conhecida, né, da população com aquele reconhecimento facial. O reconhecimento facial, ela pega a imagem, faz a leitura, manda para o banco de dados, faz a leitura e devolve para você. Você imagine quantos rostos, né, ela está analisando nesse tempo todo. Mas através de câmeras instaladas aonde? O próprio monitoramento nosso hoje já está capacitado para fazer isso. As câmeras que a guarda tem na cidade. Mas não tem nada a ver com a muralha digital dos carros? Ou também tem a ver? Tem a ver também, porque é assim, ó, com a muralha nossa, nós conseguimos fazer as pesquisas dentro do município. Com a Muralha Paulista, eu posso pesquisar um veículo, se ele esteve próximo ou se ele rodou, vamos falar assim, se frequentou esse veículo, foi conduzido, por onde ele passou, o que aconteceu, porque nós temos incidência criminal de vamos falar assim, de criminosos, né? Que passam pelo município de Botucatu e acaba cometendo um crime ou não, e a hora que é feita essa leitura pela nossa muralha, você já pode ir para a Muralha Paulista também e verificar. Eu não vou aprofundar muito aqui, mas eu vou contar um caso muito rápido. Teve um roubo numa fazenda aqui em Botucatu, né, de fertilizantes, e aí a gente queria saber se esse veículo rodou com a mesma placa, né?
se ele esteve em outro município. O veículo era da fazenda. É lógico, eles vão trocar a placa, Laudo, mas eu sou obrigado a fazer a pesquisa. Nós pesquisamos e esse veículo não rodou com a mesma placa. Mas tem um veículo igual que os criminosos se utilizaram desse veículo em Mogi Guaçu, e a gente acredita que é o mesmo veículo. A gente faz contato com o município de lá também para ajudar a fazer esse rastreamento. Então, teve outros exemplos. Uma caminhonete que estava parada próximo a um local aí. De onde essa caminhonete veio? Aí, antes eu só fazia internamente dentro do município. Hoje eu sei por onde que ela veio, que hora que ela passou, que município que ela passou, entendeu? Então, a Muralha Paulista ampliou muito essa pesquisa, e a gente ainda, para ser mais exato, nós estamos se adaptando com a Muralha Paulista ainda, porque para nós é uma ferramenta nova. Embora a gente fez o trabalho todo para implantar, o governo do estado, ele não chama você e fala assim, ó, vem aqui, senta aqui que agora eu vou te dar um curso como mexer com a Muralha Paulista. Nós estamos caminhando no dia a dia, na raça e na prática, procurando. Essa questão do reconhecimento facial, acho que é um passo avante ainda, né? Porque não é 100%. Já as câmeras, a gente não tem câmeras em todos os lugares para que a gente possa fazer o reconhecimento da maior parte da população. Como é que seria esse avanço? No que isso pode colaborar para combater a criminalidade? O prefeito Fábio Leite, ele anunciou uma ampliação do monitoramento. Esse monitoramento, ele vai ser instalado em pontos estratégicos, postos de saúde, rodoviária, local de grande fluxo. Que já tem câmera, inclusive. Tem, mas é assim, Godinho. Aquele monitoramento nosso, ele precisa, para fazer a leitura facial, ela tem uma distância, tá? E ela tem que estar focada onde você está, vamos falar assim, onde você está adentrando no local. Ela não fica buscando você, fazendo uma rotatividade. A hora que a gente tiver todo esse equipamento instalado, aí nós vamos ter mais resultados ainda. Embora, tá? Hoje a muralha, quando você passa com o veículo, ela registra, dentro do nosso COI, soltado um alarme, e aí as nossas viaturas já vão no encalço desse veículo para fazer a abordagem, porque de repente o CPF que consta a placa do veículo, o proprietário, não é o mesmo que está conduzindo, entendeu? Então a gente vai com a cautela, tudo, faz a abordagem, e se for constatado, esse cidadão, essa cidadã, ela é apresentado no DP depois de averiguado tudo, entendeu? Mas com o reconhecimento facial, com esse novo investimento, inclusive, não vou detalhar para vocês, eu acho que é interessante o prefeito falar, mas ele já pediu para fazer uma reserva em cada pasta de secretaria. Então, cada pasta de secretaria, dentro do seu orçamento, vai arcar com essa implantação desses novos monitoramentos. E dentro desse pacotão também vem o alarme de intrusão. E aí você regula ele, qualquer coisa que acontecer fora da normalidade, ele vai disparar lá no COI pra gente também. Então, isso seria um policiamento direcionado, tá? Você tá cuidando dos próprios municipais, sem você fazer investimento em pessoa física, seria, entendeu? Como vigilantes, utilizar a tecnologia para isso. Tecnologia a seu favor, exatamente. Nesse pacote também prevê. Então, só voltando um pouquinho, cada secretaria, o prefeito já pediu ele já dividiu tudo isso, e cada secretaria já vai ficar dentro do seu orçamento uma reserva para que tudo isso seja implantado. E aí, depois, né, com esse monitoramento, aí nós vamos ter uma eficiência maior da Muralha Paulista, para que a gente possa cada vez mais trazer um município mais seguro. E com relação às casas, eu não sei se isso é possível, né? Alguns municípios têm até batizaram com alguns nomes, do munícipe que tem a sua câmera na sua casa, integrar isso a um sistema. Isso é viável? Isso já foi discutido? Isso é possível? Por exemplo, a Ellen tem lá uma câmera na casa dela e ela quer fazer a ligação para que as imagens da frente da rua da casa dela possam ser usadas pela guarda. Isso existe em Botucatu?
Ainda não existe. Mas É possível? É possível, mas nós começamos pelos bairros, condomínios, tá? Laudo, por que você começou pelo condomínio? Porque o condomínio é mais fácil de você conversar. E eu digo sempre assim, às vezes alguma empresa de monitoramento, não, eu converso com a associação de moradores, tá? E isso hoje já está em desenvolvimento. Isso passou pela procuradoria, o prefeito assinou, tá prontinho. Alvorada da Barra, nós avançamos, custo zero para o município. Vista Alegre, custo zero para o município. São câmeras da associação. Exatamente. E aí eu coloco o técnico dele junto com o nosso técnico para a gente fazer esse monitoramento conversar, esses aparelhos conversarem. E o lajeado também já está assinado, está pronto. Então é assim, aconteceu um fato dentro do lajeado. O nosso COI, tá? Ele entra utilizando o equipamento que o lajeado tem e começa a rastrear e ver o que está acontecendo ali dentro desse bairro, desse local. Mas por que você começou por bairros de condomínios? Porque é mais fácil, estou falando de novo, é mais fácil você conversar com a associação de moradores. A hora que a gente tiver todo esse projeto montado, pronto, e a adesão, agora nós estamos, Colinas também pediu, já está em andamento, Colinas do Paraíso aqui, depois vai ser disponibilizado um link, tá? Porque aí já não dá mais para chamar as pessoas para ficar assinando o termo, e aí o munícipe vai entrar e ele vai aderir ao link, tá? Tudo que for monitoramento em área área pública, você não pode levar o monitoramento pro seu quintal, por exemplo. É só área pública. Eu tenho um monitoramento na frente da minha casa e a tecnologia conversa, nós vamos entrar e aí nós vamos conseguir. E tem que ser alguma câmera específica ou essas câmeras comuns? Porque a gente sabe que as câmeras da muralha digital é aquela OCR, se eu não estiver enganado, que é a que faz a leitura de placa. Isso facilita demais. É claro que o cidadão não vai ter uma OCR em casa, mas a câmera básica, ela funciona nesse sistema? Tudo isso vai ser conversado com o nosso técnico, tá? E a partir daí, nós não temos interesse que o município tenha uma câmara de alto investimento desse para fazer leitura de placas, entendeu? Mas que a gente tenha acesso. Está acontecendo lá na Major Mateus, número tal, está acontecendo tal. Põe lá, eu tenho 4, 5 monitoramento ativo já. E aí eu já entro nesse monitoramento para que a gente comece a fazer visualização e também conduzir, né, esse policiamento com a viatura, você ter uma otimização desse serviço o mais rápido possível para você chegar no local. Perfeito. Temos perguntas, Ellen? Temos pergunta de um ouvinte aqui, o Rodrigo pediu para perguntar, né? Ele falou: bom dia, quero perguntar para o Sargento Laudo se dá para ter um aumento nas fiscalizações no Rio Bonito, pois tem acontecido muitos furtos por lá. Um abraço. Aí, ampliando até a pergunta do Rodrigo, nós temos Rio Bonito, Mina, Porto Saide, Alvorada da Barra, que são bairros de Botucatu, que ficam distantes. Acho que o Alvorada da Barra é o bairro mais distante que a gente tem do centro da cidade, mas que faz parte do seu território, né, Laudo? A guarda tem que fazer o patrulhamento nesses locais. Como é que é o atendimento a essas comunidades? Bom dia, Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo foi pontual, cirúrgico, viu, Ellen? Porque eu já tinha falado do Alvorada da Barra, né? Que nem o André falou aqui. E é assim, ó, quando nós assumimos a secretaria, existia vamos falar assim, uma carência de policiamento naquele local. Então o que nós fizemos? Nós adotamos um patrulhamento só para essas áreas, que é Vitoriana, Alvorada da Barra, Mina e Rio Bonito. Tem uma equipe para esses 4 lugares, é isso? Uma equipe, ela roda os quatro pontos. E atende às chamadas que acontecerem nesse período nessa área ali. Antes não tinha esse policiamento, tá? Hoje ele é específico e ele fica atendendo só essa região lá. Os furtos acontecem, tá bom? A gente não gostaria que acontecesse, mas acontecem. E nós temos cada vez mais aproximado. Então vamos voltar de novo.
A Associação de Moradores do Alvorada da Barra, eles se organizaram bastante. Então foi o primeiro bairro, a gente chama que é o bairro mais longe do centro de Botucatu, se organizaram, tem uma administração, uma associação de moradores, tudo isso registradinho em cartório, com eleição, tudo ok. Então nós já entramos lá com monitoramento, entendeu? Os outros bairros, eu acredito que dentro desse movimento, eles também tendem, né, a se organizarem para ter uma associação. Então, Rodrigo, você está ouvindo a gente, nós temos, sim, né, problemas na cidade toda, mas a gente está se empenhando. E nós não podemos esquecer, Godinho, que a Guarda Municipal não trabalha sozinha, entendeu? A Guarda Municipal, ela veio para ser uma força auxiliar. E eu só tenho que agradecer a população, mas a Guarda Municipal, ela ganhou tanto corpo que hoje, normalmente, isso é conversa nossa, né? Com os munícipes, as pessoas acabam esquecendo um pouco que tem outras forças de segurança também que compõem junto com a gente, né? Esse planejamento e às vezes essa, eu não digo nem de cobrança, né? Mas fica muito em cima da guarda. É porque está mais próximo, que né? Está mais próximo, que conversa mais e é uma coisa natural. Porque ninguém vai cobrar o governador, ninguém vai cobrar o presidente da República, mas é mais fácil cobrar o prefeito, cobrar o secretário, eles estão certos, e cobrar o vereador, que também depois repassa essa demanda. Quero também agradecer os vereadores que têm trabalhado junto com a gente, têm feito papel importantíssimo, porque é o filtro, né? Lá na ponta da linha, eles ouvem, passa pra gente, eu faço as demandas que chegam para mim, eu procuro atender elas via fone, pessoalmente, mas é eu que atendo, eu que dou resposta para o munícipe e a gente conversa para saber tudo o que está acontecendo. Então, nós temos sim, né, que conversar com as outras forças de segurança para a gente melhorar ainda mais a segurança nesses bairros, sim. Perfeito. A gente vai para o intervalo, é bem rápido. Na sequência a gente volta conversando ainda com o Sargento Laudo, que é o secretário de Segurança do município, e vamos falar sobre a questão dos fogos, que é algo que a gente tinha guardado aqui para o dia 24, mas já extrapolou no final de semana com a torcida do Corinthians, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Intervalo é rapidinho. 7h27, voltamos com o primeiro jornal nesta quarta-feira, véspera de Natal, e hoje conversando com o Sargento Laudo, que é secretário de Segurança aqui do município de Botucatu. Sargento, para falar sobre a questão dos fogos, a gente tem que lembrar que o senhor é autor da lei de 31 de março de 2020, a lei 6.161, que proíbe a soltura de fogos no município. É correto, né? O senhor que é o autor da lei. Exatamente, sou autor da lei. E hoje, o mundo dá voltas, o secretário virou secretário de Segurança, que não o comandante da guarda, mas que comanda a Guarda Municipal, que é quem faz a fiscalização disso. Bom, infelizmente a lei que foi promulgada já em 2020, foi sancionada pelo prefeito Pardini na época, ela melhorou bastante. Eu acredito que a gente teve um resultado positivo, mas ainda não eliminou a soltura de fogos no município de Botucatu. Todo ano a gente tem reclamação, em algumas épocas mais, algumas épocas menos. Domingo agora a gente teve registros pela cidade inteira, muita gente reclamando. Nós tivemos relatos de animais que morreram por conta da soltura de fogos, o incômodo para as pessoas que têm pessoas com deficiência em casa, idosos. E aí fica naquela pergunta, né? Vereador e também secretário de Segurança, são leis que a gente faz em Botucatu sem efetividade? Do seu ponto de vista, a lei melhorou em alguma coisa nessa questão? Eu só tenho que agradecer a população de Botucatu pela compreensão, porque eu tenho certeza que a efetividade da lei, ela foi muito eficaz, tá? Depois da legislação, nós tivemos uma mudança bastante drástica, tá bom? E nós não podemos confundir também o que são fogos com estampidos, tá? E o que são aquele estampido que proporciona aqueles fogos que são, vamos falar assim, aquelas luzes, tá? Esse não é proibido. Então, às vezes a pessoa pode confundir também. Mas eu cito sempre dois exemplos. Nós tínhamos no Rio Bonito uma associação que montava uma bateria de fogos, não existe mais.
depois da legislação. Nós tínhamos aquela carreata, que é a coisa mais linda, do Geraldinho, que saía da Fênix lá, do grupo dele, que soltava fogos. Não tem mais também, entendeu? Então são grandes exemplos, tá, de avanço junto com a legislação. A legislação, ela não veio para punir as pessoas. Eu gosto sempre de falar isso. Eu gosto de trabalhar com a conscientização, tá? As pessoas que têm consciência não faz. As pessoas que pensam no outro não faz. As pessoas que amam os animais não faz isso daí, entendeu? O relato do animal que faleceu, entraram em contato comigo também, tá? Eu falei, registra o boletim de ocorrência para que, se amanhã ou depois a gente conseguir monitoramento ali no local, identificar um que estava soltando os fogos, eu tenho certeza que a Polícia Civil vai tocar o inquérito e vai responsabilizar quem soltou os fogos. Então, eu acredito que mudou muito, já teve autuações, só que a pessoa ouve falar, ela ouve estampida e fala, cadê a guarda municipal? Não conseguimos pôr um guarda na porta da casa de cada um para ver quem vai soltar os fogos. Então nós dependemos, né? E isso tem sido muito bom, essa conversa nossa com a sociedade. Se você tiver uma filmagem, se você falar, eu vi, é o fulano de tal, nós conseguimos. Nós não podemos ir lá simplesmente fazer a fiscalização, fazer a multa, porque alguém disse que pode ser lá, entendeu? Então um vídeo ajuda. O vídeo ajuda. E isso aconteceu, já vou citar o bairro já. Isso aconteceu no Capão Bonito. Recentemente. Com vídeo, recentemente. Com vídeo foi O vídeo ajuda mesmo sem identificação de uma pessoa específica, só do local? Esse, além de ele fazer o vídeo, ele apontou a pessoa. Falou, Esse é o ideal. Esse é o ideal. Ele falou, pode relacionar eu no boletim de ocorrência. Porque a gente sabe, na verdade, quem são as pessoas que soltam fogo, né? O vizinho que se incomoda com o fogo, ele sabe qual é o vizinho que vai soltar. Todo ano é o mesmo lugar, são as mesmas pessoas. É claro que domingo fugiu do controle, que foi a cidade inteira, né? Embora ninguém possa alegar desconhecimento da lei, todo mundo sabe que tem essa lei, ela foi divulgada amplamente, muita gente sabendo da lei soltou, né? Então o ideal seria que todo mundo filmasse e passasse esse relato para a guarda. Agora, hoje é um outro dia que a gente também tem relato. E mais forte ainda no dia 1º de janeiro, de 31 para o 1º, quando há soltura de fogos em vários locais. Então, reforçar aqui, primeiro, que os fogos sem estampidos são permitidos. Eles vendem aqui no município esse tipo de fogos também, é mais caro? Eu acredito que venda, né? Porque nós temos aqui um local que comercializa. Deve ser mais caro, acredito eu. Não faz sentido você soltar com o estampido só porque eu quero escutar o barulho. A verdade, Godinho, você me perdoe de interromper você. Ele não solta os fogos, tá? Por prazer próprio. Ele solta os fogos, vou falar do jogo. Ele para irritar o outro torcedor. Essa é a verdade, tá? Pra dizer, ó, o meu time foi campeão, então, e fica fazendo aqueles estrondos, é uma maneira dele fazer o alarde dele, que é tudo errado, né? Para você ter uma ideia, você não perguntou isso ainda, população, mas por que você não fizeram nada lá na avenida? Uma quantidade de pessoas daquela, criança por meio, tá? Famílias, qualquer ação fora do tempo, ali, a gente podia levar aquilo ali para uma coisa pior do que os fogos. Então, no momento certo foi feita uma dispersão, que vocês sabem o que aconteceu, entendeu? Mas, e vocês não conseguiam ver, é muita gente, como é que você vai identificar uma pessoa lá no meio? Você está segurando o trânsito de um lado, o trânsito do outro, atendendo a ocorrência que estão gerando através do 153. Então você, na verdade, você não tem perna. E isso é conselho nosso, tá? Protocolo nosso, não entra lá no meio da torcida para tentar, porque isso vai piorar, tá? Então, nós ficamos fazendo ali junto com a Polícia Militar, que aliás eu quero agradecer que foi pontual, tá bom? No momento certo também, acabou vindo um comando para que todas as forças de segurança que estavam ali agissem de maneira conjunta. Então é assim, ó, vai ter fogos hoje? Vai. Pro cara que não pensa, pro cidadão que não pensa nos animais, não pensa nos autistas,
não pensa nas pessoas que estão internadas, não pensa no idoso, entendeu? Esse daí, amanhã ou depois, ele vai reclamar de uma outra coisa, entendeu? Ele não se coloca no lugar do outro. Nesse caso, Laudo, eu acho que aí eu discordo da questão de que só tem que ser orientação, conscientização. Aí passou da conscientização, porque a lei ela veio realmente para conscientizar. A imprensa divulgou massivamente, casos de punição foram divulgados, então a conscientização passou do ponto. Quem não se conscientizou até aqui, ele tem que ser multado, ele tem que ser punido. E a multa aqui pela lei, eu não sei se isso foi atualizado, a lei ela atualiza monetariamente ou fica desde que é R$2.000 em 2020, continua esse mesmo valor até agora? Mesmo valor. Como que faz para mudar esse valor? É possível? Tem que ser um novo projeto? Não sei como funciona isso, você sabe como é que funciona isso? Nós precisamos verificar, porque antes tinha uma unidade fiscal que colocava. Esse não tem, nessa lei não tem. Ela fala o valor exato. Que aí ela atualizava. Precisa atualizar. Primeiro porque a gente estava conversando essa semana sobre isso, algumas pessoas, né? A gente teve até um caso de um empresário aqui, que acho que foi o primeiro que foi multado, R$2.000, o cara rasga ali R$2.000, fala, tá aqui, é seu. Não faz diferença. É claro que para algumas pessoas faz. E lembrar que em caso de reincidência, vai duplicando o valor. Então, se eu for multado a primeira vez, eu insisto em soltar, na segunda vez eu vou pagar 4.000. E aí na outra 8, na outra 16 e assim sucessivamente. Isso é um dado interessante e importante que a gente tem que divulgar. Mas temos que ter a punição de exemplo, né? Divulgar, inclusive. Se eu não tiver enganado, você pode me corrigir, mas no caso do Corinthians, que eu também entendo que foi um caso atípico, não dá para estar em todo lugar, a população às vezes não consegue fazer o registro em vídeo, mas foram só 2 casos de punição. Foram 2 casos registrados efetivamente de autuação. É isso? Exatamente, foram 2 casos. Então a gente tem que divulgar que 2 pessoas vão ter que pagar R$2.000 porque não cumpriram a lei, né? E de novo, reforçar agora nesse período de Natal e Ano Novo, que geralmente as pessoas fazem em casa, né? Na minha vizinhança ali, por exemplo, eu sei uma pessoa que todo ano solta. Então, se eu estiver lá, filmar, apontar o endereço, falar, olha, essa é a casa, e aí a guarda vai fazer a verificação de quem é o dono da casa, né? Não preciso falar quem é o dono ali, mas foi nesse imóvel aqui. É possível fazer a verificação e multar aí, ou não? É possível fazer a verificação e assim, ó, é natural que o número de ocorrências ela vai crescer. Não fica esperando a viatura chegar na porta da casa naquele momento. Isso é impossível. Não, isso vai acontecer. Quando tem tudo registrado, vai acontecer. O caso que eu citei aqui de exemplo chegou num dia seguinte, entendeu? Não foi na mesma hora, chegou no dia seguinte. Não é na hora, porque é impossível agora aí atender todos os lugares. A autuação foi feita. E vou falar para você, Godinho, eu não tenho osso na língua, não. Depois vai correr atrás de político para tirar a multa, viu? Você acha que a multa é barata, mas ainda vai correr. A gente sabe que isso acontece. Isso não deve dar sequência, né? Não, lógico que não. A política, ela não pode interferir nesse sentido, porque senão aí a gente vai criar pessoas mal acostumadas que, eu vou soltar porque depois eu tiro a multa. Então, isso não pode acontecer. Nós temos uma outra pergunta aqui, mudando agora do assunto, só reforçando. Sabe quem vai soltar? Filma, registra, filma de longe, se puder, filma de perto e depois manda pra guarda. Depois aciona a guarda, não precisa ser na hora. É porque a pessoa tem que ser multada pro ano que vem não fazer. Aí sim entra a conscientização no bolso. Vai conscientizar quando doer o bolso, ano que vem não solta mais. Mas mudando o assunto, a Alessandra mandou uma pergunta pra gente aqui, que é com relação à bicicleta motorizada. Que é algo que está incomodando demais, não só a Alessandra, não só onde ela mora, mas a cidade inteira tem relatado isso. E aí tem que ficar claro também a questão da alçada da guarda municipal, que não atua no trânsito. Mas é possível a GCM fazer alguma coisa com relação a esse tipo de equipamento? Quero agradecer a Alessandra, bom dia, obrigado pela pergunta. Realmente, eu também recebo diversas reclamações. E o que nós temos alinhado com o comandante da companhia, que é o Capitão Cunha? A gente fazer operação conjunta, e essas operações têm acontecido. Tá? Com a guarda no trânsito também? Com a guarda, porque a guarda ela não pode efetivamente fazer a recolha desse veículo. Nem multar. Mas calma lá que nós estamos caminhando para isso também. A Alessandra só identificou Rubião, tá? Exatamente, eu tenho... Não é a cidade inteira isso, não é só lá não. Mas é assim, ó. O que nós fizemos? Isso também 0,800, tá? Custo zero. Nós estamos treinando os nossos agentes para fazer a autuação. Para isso ele tem que ter um curso.
E isso a gente faz um paralelo com outras guardas municipais. Quem já treinou os nossos agentes foi a Guarda Municipal de Sorocaba, que é credenciada para fazer isso. Não gastamos nada, só viagem, o almoço deles, tá? Vai contratar um curso desse é caro. E hoje nós temos os agentes de trânsito no município de Botucatu. Inclusive essa semana eu parei para conversar com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, está previsto na 13.022 que a Guarda Municipal ela pode fazer atuação. E é por isso que eu estou preparando os agentes. Nós estamos preparando os agentes. Porque a hora que os agentes de trânsito, tá, que pertencem à Semutran, já tiverem aptos, os nossos, tá? Isso num prazo curto, hein? Pode cobrar eu no próximo semestre, já do ano que vem. Os nossos GCMs também estarão prontos para fazer. Porque hoje, e aliás eu sou muito bem atendido, eles também têm as ocupações deles, a ocorrência deles que caem lá para atender, mas hoje eu dependo da Polícia Militar. Só para entender, a Guarda Municipal também fará autuação a partir do ano que vem, é isso? Vai fazer autuação junto com os agentes de trânsito. Então, para isso, nós já estamos capacitando os nossos agentes, tá bom? E lembrando sempre, a autuação para fogos de artifício é para quem comete a infração. A autuação no trânsito é para quem comete a infração. Não entendeu? tem indústria de moço, mas... Isso aí o povo fala muito, né? Pode fazer, claro. Um governo pode querer arrecadar com multa e fazer ações pegadinhas, né? Mas não é o intuito de Botucatu, a gente sabe disso. Pelo contrário, eu acho que a gente aplica muita pouca multa aqui em Botucatu. Isso é ruim porque cria, como eu falei, da impunidade dos fogos, impunidade do trânsito. Você cria mau motorista, cria pessoas que fazem o que querem, né? Nós temos uma outra pergunta aqui também. Esse pediu para não ser identificado, até por conta do tema aqui. Mas bom dia, Ellen, bom dia, André, bom dia, secretário. Eu queria passar uma demanda sobre o uso de entorpecentes em praças públicas, à luz do dia e perto de crianças. Em 2 ocasiões eu acionei a guarda, uma delas nem apareceu. Na outra ocasião eu acionei a guarda, não vinha, liguei novamente falando que eu ainda permanecia no local e a viatura não tinha vindo. Demorou mais algum tempo até que a viatura apareceu. Deu uma volta na praça e foi embora sem parar. E os indivíduos continuaram ali praticando o uso de drogas. Peguei meu filho e fui embora. Esse relato não é isolado, Laudo, de a gente receber aqui demandas, chamei a guarda, chamei a polícia militar, chamei bombeiro e não vieram, né? Isso é frequente. Com relação à guarda, claro, você não vai responder pelas outras instituições, mas com relação à guarda, por que isso acontece? Bom, primeiro eu quero agradecer o munícipe, independente se ele não quer ser identificado. Depois, se ele quiser se identificar, porque o que hoje, onde você recebe a ligação, como que isso está equipado? É gravada a ligação, Rodrigo. E a gente pega por amostragens, tá? Até a maneira que o GCM está atendendo o munícipe. Imagine o não despacho da viatura, que a gente chama, se a viatura não vai no local. Agora, pode acontecer de você estar sobrecarregado de ocorrência. E quando você chega no pronto-socorro, você é atendido pelo protocolo de Manchester, a prioridade de vida. E nós também temos um protocolo, assim, qual que nós vamos atender primeiro? O número é grande de ocorrências. E aí, dentro dessa relação, tá? Nós vamos atendendo o que naquele momento é mais prioridade. Mas em todas as ocorrências, inclusive, eu participo disso. O comandante chama todo mundo para conversar, que são as pessoas que ficam nas cabines. A ocorrência não fica represada aqui na cabine. Ela é repassada para as viaturas irem até o local, entendeu? Então, a prioridade é um dos fatos. Segundo, se eu conseguisse ter acesso, se ele falar o dia e a hora, eu tenho o encerramento da ocorrência, é tudo eletrônico. Que horas que ele foi, que horas que ele chegou, como que ele chegou, com quem que ele falou, que horas ele encerrou o talão, entendeu? Então é assim, fica no ar uma coisa, mas isso não acontece, lógico que pode acontecer, é ser humano, entendeu? Mas nós estamos ali para coibir, para fiscalizar, para orientar as pessoas da melhor maneira possível. Aquilo que eu falei, isso eu falo para eles direto. Nós temos que se colocar lá na ponta da linha, lá no lugar da pessoa. Nesse caso específico,
que havia uso de entorpecente numa praça pública, é condenável, que a praça ela é para todos, menos para cometer ilícito. E o uso de entorpecente no Brasil ainda não é liberado, embora a gente ache que isso é comum, sabe que todo mundo tem esse lugar em algum canto da cidade, mas isso não é liberado. Então, numa praça pública, quando incomoda ali uma família, incomoda as pessoas que estão ali, o que é esperado de uma patrulha da Guarda Municipal? O que a Guarda deveria fazer nesse caso? Nesse caso, a patrulha da Guarda Municipal, ela vai lá, identifica o indivíduo ou os indivíduos e encaminha para a delegacia de polícia. Então, esse é o esperado. Esse é o esperado. Então, o nosso ouvinte realmente tem aí uma reclamação. Se ele quiser, depois ele pode, até fora do ar, nos dizer. A gente passa o contato pro laudo para que possa apurar e essa situação não se repetir. Porque, infelizmente, eu acho que até mais do que fogos, Laudo, o relato de uso de entorpecente hoje deve ser infinito no dia a dia. Só que também tem que ter aquele bom senso da guarda e falar, poxa, ali não dá para admitir isso, porque é uma praça, tem família, tem criança. Eu já passei por isso, né? No meu caso, eu não acionei a guarda, fui embora direto. Mas isso não deveria acontecer em praça pública, né? Exatamente, isso não pode acontecer. Isso aconteceu comigo, saindo da prefeitura. Você vê que são adolescentes, eles passaram ali utilizando, porque o cheiro é característico. Sim. Entendeu? Eu acionei a viatura. Até a chegada da viatura, eles estavam dentro da escola, que é uma escola ali perto, que eu não vou falar o nome. Já estavam lá dentro da escola. E aí, pra você mexer pra dentro da escola, do portão pra dentro, você já viu, adolescente, não sei o quê. Então é assim, ó, isso acontece, então vamos deixar o munícipe ciente, né? Fiscaliza os seus filhos, porque a grande maioria deles são adolescentes que fazem esse uso naquele momento que vai pra escola, que sai da escola, que mata a aula. Essa é a realidade, não temos que falar aqui o que é a realidade, tá? E aquele munícipe que tem, tá? Que tem uns que diz que não fica sem, tá? Faz uso dentro da sua casa. Vai dentro do seu quarto, junto com a sua família lá, porque não deveria usar. De uma né? praça pública. Mas não, gente, né? não diante da família dos outros. Eu não admito de jeito nenhum. Bom, 7h46, a gente chegou ao encerramento da entrevista aqui, infelizmente não dá mais tempo da gente continuar conversando, mas convido o secretário para voltar ano que vem já para falar sobre os projetos para 2026, o que a população pode esperar da Guarda, que realmente é uma instituição que mudou a realidade da segurança em Botucatu, né? A gente sabe disso, hoje está muito mais estruturada, o efetivo é maior, então assim que tiver novidades a gente está sempre aberto aqui, a Prever é parceira da Guarda Municipal para que a gente possa trazer as novidades aqui. Muito obrigado pela sua participação, um bom Natal para você e para sua família. André, Ellen, ouvintes, quero agradecer a oportunidade, tá bom? E dizer que fazer parte desse governo é muito, muito gratificante. Governo que tem trabalhado, todos os secretários eu vejo trabalhando muito, buscando recurso. Hoje, estância turística são recursos a mais que vêm para o município, né? E isso vai gerar reflexo para as pessoas que frequentam o nosso município e para as pessoas que visitam o nosso município também e para os nossos munícipes. Então, fazer parte desse governo hoje para mim é uma alegria. Quero agradecer aqui de público mais uma vez, tá? Lá na ponta da linha, não é fácil o atendimento de ocorrência, não é fácil. Você chegar em um momento onde está tendo problemas e você só vai para resolver problema. Então, quero desejar para os nossos da segurança pública e a população, para vocês também, um Natal muito abençoado, um 2026 próspero, que Deus abençoe todos vocês e quero agradecer de coração a oportunidade de estar conversando não só com vocês, mas com a população, porque isso aqui fica gravado e amanhã ou depois eu vou receber cobranças, tá? Ou sugestões para que a gente possa melhorar a cidade juntos. Muito obrigado e um bom dia a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.